Olá, estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha sabe que toda quinta-feira, às 7 horas da noite, a gente chega aqui na tela da TV Câmara Mossoró para levar até você informação sobre os mais variados temas, sempre trazendo convidados para debaterem conosco sobre esses assuntos e tirar um pouco das nossas dúvidas, que também são suas dúvidas, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema que, apesar de não ser tão recente, a legislação já está em vigor há um tempinho, nós sentimos que era necessário trazer até você, porque ainda surgem muitas dúvidas acerca desse tema. Inclusive, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema para os próximos programas, você pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, vai aparecer na sua tela, @programa Cidadania, e através dele deixar sua crítica, sua sugestão de tema, de convidado, seu elogio, porque nós estamos aqui para escutar você e para construirmos juntos esse canal que é de cidadania. Nós temos também o nosso canal no YouTube, acesse, busque lá pela TV Câmara Mossoró e assista às nossas edições anteriores do programa. Bom, e como eu já falei, nós vamos falar hoje sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Você já deve ter escutado em algum lugar falando sobre essa lei, ou então já deve ter visto alguma coisa sobre ela na internet. Mas o que ela realmente significa? Como ela impacta a nossa vida? Como ela pode ter efeitos no nosso dia a dia? Então, para conversar conosco sobre esse tema, né, comigo, com meu colega Dalto Vasconcelos, que também está aqui, que nós resolvemos trazer a advogada, a doutora Elita Germano, que vai poder conversar conosco sobre a LGPD e quais os seus efeitos práticos na nossa vida. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente já retorna com a nossa convidada, que já está aqui nos estúdios, para conversar conosco. Então não saia daí, a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o programa Cidadania e já aqui nos nossos estúdios com a Adalto Vasconcelos, meu parceiro, e também com a nossa convidada, a doutora Elita Germano, que é advogada e que vai conversar conosco sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, inicialmente, doutora Elita, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco, atendendo ao nosso chamado no Cidadania, para conversar hoje sobre a LGPD. Então, nós agradecemos sua disponibilidade em vir aqui tirar um pouco das nossas dúvidas. Eu que agradeço novamente o convite, é uma satisfação um retorno e com um tema bastante relevante no mundo empresarial e também de dúvidas sociais. É um tema que muita gente fala, mas não sabe especificamente onde buscar auxílio, como fazer essa proteção, é necessário nos dias de hoje. Okay, é interessante, doutora Elita, como bem mencionado por nossa colega aí, Joyce, o LGPD, ele já surgiu de algum tempo, tem alguns anos de existência, mas realmente não é usual se ver falar sobre essa legislação.
Eu acredito que muitos, até aqueles que atuam no âmbito jurídico, né, que vivem na luta, na lida, na verdade, na área jurídica, no espaço judicial, dificilmente vê comentar ou falar sobre a legislação. E aí eu gostaria, doutora Leite, para a gente iniciar a nossa conversa, que nos esclarecesse o que se trata essa lei LGPD, o que ela traz de benefício, o que ela pode ajudar naquelas pessoas que porventura venham a necessitar. A LGPD ela foi criada no ano de 2018. No contexto, ela teria que ser aplicada com certa agilidade, mas nós tivemos a pandemia, né? Ela deveria ter sido, as empresas e os órgãos públicos também deveriam se adaptar o armazenamento desses dados, o processamento desses dados até o ano de 2020. Foi prorrogado até 2021 em face da pandemia. Mas a LGPD, basicamente, ela é uma lei de proteção de dados. Hoje, tudo que a gente vai, principalmente na internet, a gente tem que preencher cadastros, onde a gente expõe nome completo, RG, CPF. Essa lei é justamente para proteger esses dados que amplamente a gente divulga em redes sociais ou empresas quando a gente vai fazer os cadastros. A gente coloca o endereço, nós colocamos o telefone, nós disponibilizamos às vezes cópia de alguns documentos e se fez necessário por crimes cometidos de formas cibernéticas, por vendas de dados para que empresas comerciais estivessem entrando em contato, para inibir um pouco dessa comercialização de forma exacerbada. Então, viu necessidade também de ampliar isso aos órgãos públicos, porque nós temos cadastros públicos que expõem inclusive os dados sensíveis, que dá uma proteção maior, tem um olhar especial, inclusive pela própria lei, que são os dados sexuais, religiosos, políticos, dados de crianças e adolescentes, que são nos órgãos públicos também essenciais, nomes de pai e mãe, são os dados sensíveis. Esses têm um olhar especial pela lei. Essa adequação já deveria ter sido feita, mas inclusive pelos órgãos públicos, prefeituras, por exemplo, a gente encontra as secretarias totalmente despreparadas, sabem da necessidade, existiu a comunicação e não houve ainda a adequação. E é interessante, viu, Joyce, doutora Elita, que, como bem mencionado, isso aí já era para ter ocorrido há bastante tempo. Porque eu acho que desde a internet, que ela entrou nas nossas vidas, praticamente todos os atos que nós vamos praticar hoje é por essa via. Preenchimento de dados, solicitação de cadastro, tudo ocorre dentro desse âmbito, a maioria deles. E, obviamente, tirando esse âmbito, né, mesmo no âmbito físico, aqueles órgãos ou aquelas pessoas que recebem, que são receptivas a esses dados, ela tem que ter cautelas, porque de repente aqueles dados não sejam vazados para outras situações. E a legislação, eu acho que ela veio surgir, né, praticamente, para trazer essa segurança àquelas pessoas que, porventura, precisam usar seus dados, que precisam passar os seus dados, né? Então, assim, é interessante, assim, apesar de ela tem pouco tempo de existência, né, pela vida que nós temos aí no âmbito virtual, de muito tempo, então ela veio surgir bem depois. Mas todo jeito já é uma evolução, né? É uma lei, ela ainda é criança. Para o mundo jurídico é uma criança ainda. Mas que com certeza vai trazer muitos benefícios àquelas pessoas, ou seja, proteção, especificamente aquelas que precisam utilizar os dados. Já traz, porque mesmo com a existência, mesmo com as sanções que a lei impõe, a gente tem vazamentos de dados corriqueiros, né? A lei, ela dá proteção a qualquer brasileiro no solo brasileiro, mesmo que esses cadastros sejam feitos em instituições ou empresas estrangeiras. Então, ela tem uma ampla proteção. É uma lei que, regulamentada pelos institutos e pelas empresas obrigatórias, daria sim a proteção adequada. Mas a gente ainda está engateando, como eu disse, a criança, até pela própria fiscalização. Doutora Elita, você bem comentou que muitas vezes nós temos que preencher cadastros, colocar nosso nome, número de identidade, CPF, enfim. Principalmente no mundo virtual, né? Até como mesmo a Adalto mencionou, né? Hoje em dia a gente faz muita compra online, por exemplo. Então, quando a gente pensa na LGPD, a gente lembra muito desses casos frente a essa proteção ao consumidor. Mas eu lhe pergunto, porque você citou os órgãos públicos também. Então, quer dizer que a aplicação da LGPD, ela serve não só para essas empresas privadas frente aos dados do consumidor, mas também em relação aos órgãos públicos para todos os cidadãos? Exatamente.
E não existe uma cartilha ou uma fórmula exata. Você tem que analisar o órgão que você vai fazer a implantação dessa proteção para saber como é o recolhimento desses dados, o armazenamento desses dados e o processamento deles. Então, tem que primeiro fazer uma análise, ou na empresa, ou no órgão que você está implantando, para se adequar à natureza e à necessidade do local. E aí, a gente fala muito a questão de proteção, doutora Elita, eu gostaria que a senhora mencionasse, por exemplo, quais são os principais direitos que a senhora consegue aqui elencar para a gente, para exatamente essa proteção de dados. Quais são os principais direitos daquelas pessoas que, porventura, tenham que fornecer os seus dados? O direito é a preservar a própria identidade, que são os dados pessoais, né? O seu nome não pode estar vinculado ou exposto na internet, ou de forma física em empresas. O seu número do telefone não pode estar sendo disponibilizado para ofertar serviços, que é o que mais corriqueiramente se utiliza. Você tem que autorizar que esses dados sejam utilizados por determinadas empresas. Aquele aceito, que a gente sempre diz, aceito e autorizo, é uma ferramenta utilizada nos meios de comunicação e pelos sites. Hoje quase todas as empresas ou escritórios possuem um site, né, nas redes sociais. E vamos falar de forma física, para aquelas pessoas que não têm, é difícil, mas a gente ainda tem pessoas que não são tão adeptas ao mundo virtual. Como é que elas sentem, como é que elas podem se proteger quanto a isso? Preenche cadastros físicos em lojas onde ela dispõe os dados. De repente ela recebe um telefonema ofertando um serviço ou um produto a qual ela estava procurando. Há indícios de que houve um vazamento dos dados dela ali. Então ela pode estar procurando sim a proteção, né, pelo Código do Consumidor, mas ela pode também estar procurando diretamente órgãos públicos que fazem essa proteção. De forma ainda grosseira, nós temos a ANPD, que faz essa ponte entre cidadão e governo, fornecendo essa proteção. Inicialmente, as empresas, os órgãos, eles são notificados para se adequar à legislação. É aquela forma que ela venha se adequar, ainda dá tempo para que não seja multado e as penalidades não venham de forma ainda administrativa. Quando isso não ocorre por desconhecimento, o próprio judiciário pode fazer isso. Que hoje está sendo a via mais rápida e mais fácil é o judiciário. E aí a gente vê com frequência, eu quero aproveitar até a oportunidade, a gente diz assim, mas eu tenho uns dados e ele tem a obrigação de proteger os dados que eu passei. Aquela instituição, aquele órgão que porventura tenham recebido. Isso aí, se a gente for pensar, não, porque eu não quero que meus dados cheguem lá e sejam vazados. O vazamento por si próprio ele já acarreta um dano, pode acarretar um dano à pessoa, mas sobretudo nos dias de hoje, que você abre a mídia aí, você lê um jornal, você verifica um Instagram, seja o que for, só que se comenta de golpes. Né? E você sabe que a maioria desses golpes eles são provenientes de colheita de dados, né? É quando aquela pessoa que pratica o crime, ele consegue ter acesso aos seus dados. E eu acho que essa lei, realmente, ela faz pelo menos é para fazer uma blindagem para que isso não venha a ocorrer, né? Em tese, seria essa questão do âmbito de proteção daquelas pessoas que o forneceram, né? Exatamente. Bom, Adalto, doutora Elita, a gente vai fazer um breve intervalo porque o nosso segundo bloco está esgotando, mas a gente retorna daqui a pouquinho ainda conversando sobre essa lei com a doutora Elita Germano. Não sai daí que é rapidinho, a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta. Sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da uma associação com toda uma equipe que fazem parte
né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Então, assim, a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então, assim, e nós, enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, não seguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desesperem, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cidadania, hoje conversando com a doutora Elita Germano, que é advogada, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E no bloco anterior, a doutora Elita citou, por exemplo, né, a questão da navegação na internet e quando a gente clica, Dalton, no aceito, eu autorizo, muitas vezes, logo quando a gente abre uma página, lá embaixo surge aquela janelinha para a gente aceitar, autorizar, os famosos cookies, né? E aí a gente vai só clicando e aceitando sem ler, sem saber o que está permitindo. E aí, muitas vezes, é nessa hora que a gente autoriza a nossa colheita dos dados pessoais. E aí eu pergunto, doutora Elita, ali a gente está autorizando, ao clicar a gente está autorizando, mas uma empresa ou até mesmo um órgão público pode transmitir os nossos dados, nossas informações sem a nossa autorização? Não. Ele pode, aquele aceito é para o armazenamento. A transferência desses dados tem que estar nos termos que você assina. Por isso que é importante ler o termo. Existem termos, principalmente de órgãos públicos, que permitem sim a transferências ligadas ao serviço que está sendo executado quando você aceitou aquele armazenamento de dados. Existe a possibilidade também de você cancelar essa autorização. Como? Cada site tem o endereço eletrônico, o telefone em contato, através desses meios de comunicação, você pode estar solicitando o cancelamento dessa autorização. Então, interessante, né? Muitas pessoas sequer sabem o que elas estão autorizando e, pior, que elas podem cancelar essa autorização, né? Por isso que é importante a gente trazer esses temas, né, Adalto? Exatamente. E é interessante que, geralmente, hoje, qualquer página que você abre, e tem que se fazer, por exemplo, um cadastro, ele vem essa informação mesmo, que é imperceptível, mas ali é exatamente já um ato de proteção dos seus dados. É permitido, na verdade, que se utilize, porém, é regido pela legislação de proteção de dados, né? Então, assim, aquela empresa que porventura lhe solicita, ela sabe que ela pode usar, mas jamais passar adiante, que aí, obviamente, ela pode ser punida nesse sentido. Mas isso eu acho que é muito comum, doutora Elita, a gente vê isso, eu acho que com mais frequência, no âmbito do direito do consumidor, né? Porque, assim, quem é que não compra pela internet, né? Geralmente você está fazendo compra, efetuando compras. Nesses órgãos administrativos, você vai fazer inscrição, adquirir alguma coisa, você também no órgão público, você deixa os dados, né? São coletados dados seus. Mas na esfera trabalhista, isso também é usual e se pratica também? Sim, inclusive alguns tribunais do trabalho já possuem suas próprias resoluções
que internamente eles fazem as condutas, né, com as empresas previamente cadastradas. No âmbito empresarial, ligado à esfera trabalhista, a empresa tem a obrigação nessa proteção de dados, ainda no pré-contratual, na própria entrevista de trabalho, onde eles mandam um currículo contendo todos esses dados, como no período de contratação. É obrigação da empresa manter a proteção a esses dados. Então, para você ter uma ideia, como a proteção, essa lei, ela atinge diversos setores. A ideia é exatamente proteger todos os dados que porventura você dê, seja no âmbito consumidor, seja no âmbito trabalhista, mas o fato é que entregou seus dados, transmitiu seus dados, a partir dali ela passa a ter a obrigação de protegê-los, né, de acordo com a legislação. Exato. Eu vou até um pouquinho mais além. Vamos visualizar clínicas. Quando você vai fazer o cadastro numa clínica, você coloca, inclusive, os serviços que você está buscando ali. Nem todos os serviços de cadastro aquela clínica possui. Você sai dali, outros serviços lhes são ofertados por telefone. Então, hoje, a proteção de dados é para comércio, indústria, empresa, órgãos públicos, não tem limite. É uma lei realmente geral de proteção de dados. E a doutora Elita falou sobre essa fase da pré-contratação, né? Quando o cidadão envia o currículo, né, para uma empresa onde ele pretende uma vaga de trabalho. E muitas vezes, o que acontece com essas empresas que recebem currículos físicos, né, em papel? Elas transformam esses currículos em rascunho. E é preciso ter cuidado, né, porque existem informações pessoais, né, naquela folha. Então, o descarte correto desses currículos também precisa ser levado em consideração, né, doutora Elita? Toda certeza. Pode estar expondo ali dados de uma pré-contratação. Embora não tenha ocorrido, os dados foram fornecidos. Doutora Elita, você falou também acerca da ANPD, como o órgão que fiscaliza, né, essa lei. O cidadão, quando ele se vê diante de uma violação de uma dessas regras, dessas normas que estão na LGPD, ele pode então se dirigir à ANPD para fazer uma denúncia? E o site dela já foi programado para isso, para que o cidadão tivesse o acesso direto, sem precisar acionar os meios jurídicos ou qualquer outro âmbito administrativo que fizesse essa relação. Ela pode entrar em contato direto. Como é que você chega até ele? Hoje quase todo mundo tem acesso à internet. É só digitar a sigla, ANPD, e ele vai ter o login lá do site, onde ele pode estar entrando em contato direto. Então, independente da violação, se foi um viés realmente trabalhista ou consumerista, você pode entrar no site da ANPD e fazer a denúncia em relação a essa violação dos seus dados, né? Pode. A resposta nem sempre vem a contento, porque a gente sabe como é a questão administrativa nesses casos e para atender um país inteiro, né? Então, eles estão individualizando essas sessões. Acredito que isso vai ser dividido já por estados para melhorar o controle e o acesso do cidadão a essa assistência. Hoje, a via mais rápida mesmo, eu ainda vejo o judiciário para esse caso específico. Você vê, e nós temos realmente vias apropriadas, né, que qualquer cidadão, qualquer pessoa que se sinta, na verdade, dentro daquela questão de documentos, de dados que foram fornecidos e porventura foram vazados, ele tem um meio apropriado, né, para percorrer, né, usando a própria internet, ali fazendo a denúncia, etc. e tal. Agora, doutora Elita, a gente fala muito da questão do descumprimento e, obviamente, das pessoas que porventura são ofendidas ou passam por aquela situação. Mas, em caso de descumprimento, aquelas pessoas que porventura recebem os dados e, por uma ocasião ou outra, ela não cumpre como determina a legislação, ela pode sofrer algum tipo de penalidade, por exemplo? Que sanções, por exemplo, podem ocorrer em um ato dessa natureza? As sanções, elas podem ser cumulativas. Vai dar multa, primeiro dá a advertência, onde a empresa vai poder se regularizar, né? Se adequar à legislação. Se já tiver provocado algum dano, a sanção pode ir da multa de 2% até o teto também de 50 milhões, a depender dos danos causados. E existe também a multa diária, quando esses dados não são retirados do acesso. Então, depende do caso isolado, tem que analisar cada situação para saber como se adequar a essas sanções.
A parte indenizatória ainda fica a cargo do Poder Judiciário, porque vem por força de sentença. Porque a depender da repercussão, talvez, do que aquele fato de ter gerado, de ter transmitido aqueles dados, a depender da repercussão que ocasiona na vida daquela pessoa que teve seus dados vazados, aí sim o Poder Judiciário vai analisar em conformidade com a documentação, né, a instrução de um processo, e daí, quem sabe, até aplicar, ou seja, atribuir uma indenização proveniente daquele ato em si, né, da questão do descumprimento da legislação. Exato. E assim, é interessante, a gente não, pelo menos nós, enquanto atuamos no Poder Judiciário, nós não temos ainda, eu acho que a noção do que seja da repercussão dessa legislação. Às vezes, no detalhe, como o Joyce bem colocou, o empregador recebeu a documentação do empregado, porventura ele fez ali de borrão, aquilo ali vazou, e alguém pegou aqueles dados e porventura gerou um problema para aquela pessoa. Mas existem, inclusive, penalidades, né, como bem a senhora já mencionou, que são em grandes montas, né? Às vezes você nem se percebe que você tem uma obrigação de proteção àqueles dados e por um detalhe besta do dia a dia, do seu trabalho, você de repente deixa vazar e vem a ser punido, né? Quem sabe até com a multa dessa magnitude, né? A extensão do dano deve ser sempre correlacionada. Nós tivemos um caso, inclusive, no município de Mossoró, um empresário teve seus dados expostos por um órgão público, que teve uma extensão gigantesca. Ele foi amplamente prejudicado e a gente buscou a proteção através da LGBT, não só pelos direitos empresariais, das garantias do âmbito administrativo, né, do órgão público específico, porque a indenização, nesse caso, até para não vincular nem identificar, foi de regra nacional, no regramento nacional, e a gente também buscou a reparação utilizando o LGPD. Bom, doutora Lelita, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente retorna ainda no nosso quarto e último bloco, ainda conversando sobre a LGPD, e também no nosso último bloco nós temos a participação do nosso professor querido Pietro Medeiros com seu quadro Dicas de Concurso. Então não sai daí, que é rapidinho, a gente volta daqui a pouco. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco, conversando com a doutora Elita Germano sobre LGPD. E no primeiro bloco eu anunciei dizendo que, apesar de não ser uma lei tão recente, o tema também não é tão recente, mas muita gente ainda desconhece essa normatização. E aí eu pergunto, doutora Elita, por que você acha que isso acontece? Nós vivemos num mundo tão globalizado, tão informatizado, tão tecnológico, mas essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados e a própria consciência que nós precisamos nos resguardar em relação aos nossos dados, seja em meio físico, seja em meio digital, ainda é muito precária. Essa consciência das pessoas ainda é muito baixa. É uma questão de tempo, realmente. Como toda legislação, quando ela é colocada em amplitude, precisa de um tempo para ser divulgada, para as pessoas sentirem a necessidade de buscar, inclusive, a própria assistência. O Código Consumidor, ele é muito antigo, mas algumas pessoas ainda não buscam.
sofre os danos na amplitude da lei e ainda não busca as proteções imediatas, onde a gente já tem um órgão gratuito, vinculado, que é o PROCON. Então, acho que é uma questão de tempo mesmo, a divulgação, ela precisa ser amplamente divulgada, os órgãos públicos precisam auxiliar nessa divulgação para que o cidadão, essa informação chegue com mais rapidez ao cidadão. O próprio órgão público precisa se adequar. Eu até mencionei já isso, as prefeituras, que é a ponte direta com o cidadão, né, principalmente pelas secretarias de ações sociais e as secretarias de saúde, elas ainda não estão preparadas para o armazenamento de dados dos cidadãos. Que é gritante, quando a gente vai fazer as assessorias nessas prefeituras, a gente vê a forma precária, onde os postos de saúde são armazenados esses dados naquelas fichinhas, né, às vezes do sistema integralizado entre as ações que são publicadas na cidade, em âmbito municipal, como eles passam esses dados até para o governo do estado, como eles remetem esses dados para os ministérios. Não tá se aplicando a lei na integralidade. Uma hora, esses municípios realmente vão ter que responder por isso aí. Então, na verdade, a legislação vê, eles têm a obrigação de se adequar o que diz a norma, né? Sob pena de passar a ter problemas, né? Relativo às sanções e penalidades que a legislação, porventura, o traga. Doutora Elita, a senhora também mencionou que o cidadão que se sente ofendido com aquele ato em si de um possível vazamento de dados, ele tem as vias administrativas para se buscar. Dentre elas, a própria NPD, né, que você acessa lá através da internet, entra na página lá, faz uma denúnciazinha. Não deu certo, eu posso ir ao órgão do consumidor, né, um PROCON, por exemplo, da vida, e lá também fazer uma denúncia e ali naquela audiência talvez ser resolvida o ato em si. Mas se porventura existirem realmente, de fato, de direito, descumprimento a essa norma, a lei de proteção de dados, né, ou quem sabe até uma falha aí numa fiscalização, o cidadão ele pode também recorrer ao Poder Judiciário? Ele deve. Às vezes é a via mais rápida para sanar o dano e a extensão do dano que está causando. Porque a via administrativa ela pode demorar um pouquinho até se efetivar. O judiciário não, nós temos as liminares. Então vai coibir, vai inibir a extensão do dano que está sendo provocado pela divulgação errada desses dados. E aí foi como nós já havíamos conversado, o fator não é só o simples fato do descumprimento de uma norma, né? De repente até buscar uma aplicabilidade da lei e quem sabe punir a pessoa que, por exemplo, for o ofensor naquele caso. Mas existem as repercussões que pode dar na vida do cidadão, né? Sim. Aquele que realmente forneceu de boa fé os seus dados, né? E que porventura aqueles dados foram vazados e ele veio a ter algum tipo de prejuízo e aí só o Poder Judiciário, através de uma ação judicial, é que vai atestar isso, quem sabe conseguir uma liminar para evitar e uma indenização proveniente do ato, né? Exatamente. Bom, doutora Elita, a gente ainda gostaria muito de continuar conversando, né, Adalto, sobre esse tema, mas o nosso tempo está acabando. De toda forma, nós agradecemos sua participação mais uma vez, sempre muito disponível para nos atender, né, Adalto? Então, nós agradecemos mais uma vez sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço novamente o convite, é muito bom estar aqui com vocês novamente. E eu vou chamar a doutora Elita, que se encontra aqui conosco, para nós juntos assistirmos o nosso quadro Dicas de Concurso com o professor Pietro Medeiros, que vai chegando agora com informação, dicas e editais também que estão em aberto para você. Professor Pietro, agora é a sua vez. Já estamos com o nosso quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara Mossoró, no nosso programa Cidadania, com mais um tema muito importante e muito relevante. O tema de hoje já foi falado bastante no programa, na internet tem vários vídeos sobre esse assunto, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, só essa semana eu recebi 4 mensagens pedindo para falar sobre esse tema, que é relacionado à venda casada. Eu vou te dar aqui um truque para que você não caia mais na venda casada que você não quer. E na venda casada relacionada à garantia estendida. Então, os vendedores estão no seu direito,
são treinados para vender. Só que às vezes o consumidor é levado a uma situação e que ele não percebe que ele está adquirindo sem querer, sem o seu consentimento, a questão da, abre aspas, garantia estendida, que na verdade, tecnicamente, não é uma garantia estendida. Então, indo aqui inicialmente para a venda casada, que é algo que é proibido no nosso ordenamento jurídico, imagine que você vai abrir uma conta no banco e por tabela você recebe um cartão de crédito sem você pedir, certo? Imagine que você vai comprar um carro novo, que é muito raro hoje em dia, né? Em uma concessionária, e nessa compra do carro você adquire um seguro que também você não pediu. Isso aí seria a venda casada, que é proibido no nosso ordenamento jurídico, no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 39. Isso é proibido. Mas o que as pessoas estão reclamando bastante é de algumas compras que estão fazendo em determinadas lojas de eletrodomésticos, por exemplo, geladeira, fogão, micro-ondas, airfryer, enfim, equipamentos eletrônicos, e que nessas compras, quando vem a nota fiscal, depois ela chega em casa, ela vai ler, ela vai sentar, vai ler, vai ter lá um seguro. Na verdade, eles chamam de garantia estendida, que na verdade não é uma garantia estendida, é um seguro. Como é que funciona? Quando você compra um produto, você tem 7 dias para devolver. Se você não quiser, você vai lá e devolve. Claro que você tem que justificar ali, se foi, rapaz, um tênis aqui não deu no meu pé aqui, enfim, não deu certo, a cor eu pensei que era uma coisa, quando eu abri era outra coisa, a geladeira, coisa que ela não funcionou, mas você tem 7 dias para devolver. Legalmente, através do Código de Defesa do Consumidor, lá do seu artigo 26, legalmente, o fabricante ele tem uma garantia de 90 dias, ele dá uma garantia de 90 dias. Contratualmente, seria 12 meses. Então, eu tenho, juntando aqui os 90 com tudo, eu tenho o prazo legal com o contratual, eu tenho um ano de garantia de um produto. Certo? Eu agora comprei um smartwatch, um relógio inteligente, e deu problema. Estou sem ele aqui, devolvi para garantia. Então, juntando o prazo legal com o prazo contratual, nós temos aí 12 meses. Quando o vendedor coloca lá na sua compra, abre aspas, a garantia estendida, que não é garantia, porque garantia quem dá é o fabricante, seja a garantia legal, que é 90 dias, seja contratual, que é 12 meses, o que ele está dando ali para você é um contrato de seguro, é um seguro. Se você quiser, não tem problema. Se você quiser esse seguro, além dos 12 meses, você ficar com seu micro-ondas amparado ali por 2 anos, 12 meses relacionados ao prazo legal e contratual, e mais 12 pelo seguro que é oferecido pela loja, de forma terceirizada, não tem problema. O problema é quando você compra algo e é dada a informação que você vai ter um seguro de 2 anos dado pela loja, que aí é mentira, isso aí é uma venda casada. Eles ganham comissão para fazer isso aí em cada seguro que é colocado, tá bom? Então, primeira coisa, não é garantia estendida, porque garantia quem dá é o fabricante, seja de 90 dias, seja de 1 ano. O que ele está dando para você é um seguro. Qual é a técnica que você vai usar, que aconteceu comigo há uns 2 anos, em uma loja aqui na minha cidade? O que é que você vai verificar? Quando você vai lá o produto, ele vai dizer assim, olha, o produto aqui, ele é R$180, garantia de 1 ano aqui, mas a gente está aqui com uma promoção que se você pagar R$200, você vai ter aqui um desconto e tal, e sua garantia vai ficar por R$200. Certo? Ou o valor do produto vai ficar por R$200. Na verdade, ele está colocando para você um seguro a mais. Quando você for ao caixa, você for pagar no cartão de crédito, a pessoa vai dizer o seguinte, olha,
eu tô com um probleminha aqui na máquina e eu vou precisar passar o cartão 2 vezes. Aí você já tem que ficar atento. Por quê? Porque a primeira passada do cartão é da compra, a segunda separada é do seguro. Então foi assim que eu notei, né? Foi assim que eu notei quando eu fui comprar e quando foi me oferecida essa venda casada, certo? Então, para fechar aqui o nosso vídeo de hoje, se você quiser o seguro, não tem nenhum problema. Se você não quiser e for colocado de forma arteira, de forma subliminar na sua compra, você tem que verificar lá, veja lá quando você for passar o cartão, veja lá na nota fiscal, exija a nota fiscal, um direito do consumidor, exija lá a nota fiscal se está lá o seguro separado, o valor, se está o valor da sua compra. Pergunte ao vendedor a garantia aqui de quanto tempo. Ele vai dizer de 2 anos, não, é de 1 ano pelo fabricante, incluído aí o prazo legal e o prazo contratual. Mas, se você quiser, a gente vai colocar aqui um seguro a mais, ele custa tantos reais aqui, e você quiser, esse seguro ele vai dar uma cobertura de mais 12 meses. Então, o primeiro mito que você tem que ter é que não é garantia estendida. A garantia quem dá é o fabricante. Tranquilo? O que ele vai te dar por fora é um seguro. Então, fique atento. Se você quiser adquirir, não tem problema. Eu já adquiri algumas vezes também. Não tem problema. O problema é quando essa venda ela é feita de forma casada, o que é inadmissível perante o nosso ordenamento jurídico, e a compra ela deve ser clara. O consumidor tem que saber o que realmente está comprando. Então, ficamos por aqui com nossa dica de hoje aqui no quadro O Povo Quer Saber. Espero que eu tenha respondido para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Professor Pietro, muito obrigada mais uma vez pelas suas informações tão preciosas para quem é concurseiro, para quem não é também, mas gosta de saber, gosta das suas dicas. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada a você também que nos assistiu, nos acompanhou. E nós agradecemos mais uma vez a doutora Elita, né? E hoje nós tivemos, Joyce, essa felicidade, porque assim, nos nossos temas que nós trazemos semanais aqui à TV Câmara Mossoró, são aqueles temas usuais, realmente, que nós praticamos, as pessoas que precisam, como por exemplo, no direito do consumidor, no direito do trabalho. E muitas das vezes existem temas que aqui são trazidos que as pessoas sequer têm noção que eles existem, que há uma legislação em vigor e que o protege, e que ele pode buscar os meios apropriados, obviamente, para ser ressarcido de um possível dano. Hoje nós trouxemos a doutora Elita, realmente, que nos trouxe a felicidade de trazer esse esclarecimento acerca da legislação de proteção aos dados, né? E tenho certeza que foi bastante esclarecedor. As pessoas hoje, obviamente, têm essa em mente que pode-se buscar as vias apropriadas em caso tenha sofrido algum tipo de dano dessa área. Para nossa alegria, quem sabe, na outra oportunidade, a doutora Elita esteja aqui conosco também tratando desse tema, ou quem sabe até de um outro. Estou à disposição de vocês. Bom, nós estamos finalizando por aqui. Lembramos que esta edição do Cidadania será exibida na nossa programação, por isso nós te convidamos a continuar aqui conosco, acompanhando a grade de programação da TV Câmara Mossoró. Nós lembramos ainda que a TV Câmara Mossoró é exibida pela TCM, a nossa parceira, né, através de sua grade de programação no canal 23.2 e também na nossa parceira Telecab no canal 2. Então, nós vamos finalizando por aqui e esperamos você na próxima quinta-feira, 7 horas da noite, em mais um programa inédito. Tchau!